Olá, amigos que nos acompanham no Facebook. Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Portal Administradores. Meu nome é Fábio Bandeira de Mello, aqui do portal. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é um dos mais importantes de qualquer setor, de qualquer empresa. Setor de marketing. Né? Como utilizar as melhores estratégias de marketing dentro das empresas? Como que a gente pode trabalhar essa questão dentro das empresas, principalmente as pequenas empresas? E para isso, a gente trouxe um convidado, né, um convidado bem especial, que ele inclusive faz parte do Administradores Premium, que é o Alessandro Brasili, que ele é sócio da AGMKT, Agência de Estratégia de Marketing especializada em pequenas e médias empresas. E também apresentador, justamente, do Tudo Sobre Marketing, que é um programa exclusivo dentro do portal, dentro do Administradores Premium, relacionando dicas e macetes relacionados à estratégia e relacionados a marketing. Então, Alessandro, seja muito bem-vindo ao Administradores. Obrigado, Fábio. Bom dia aí para todos. Vai ser um prazer falar com vocês agora. Olha, bacana. E antes de começar, eu queria fazer um convite. Esse convite, que eu acho que você que já está acostumado a assistir a nossa live, você já conhece, o convite para você participar também dela, enviando perguntas, interações, fazendo comentários. Vamos aproveitar esse especialista, o Alessandro Brasili, que tem muito know-how dentro de marketing, e vamos tentar extrair o máximo possível deles. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a marketing, se você quer saber alguma coisa, principalmente voltada a pequenas e médias empresas, se você tem um negócio, se é empreendedor, tem uma startup, participe, interaja com a gente, tá bom? E Alessandro, para a gente começar a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, acho que tem uma pergunta que eu queria começar, que é uma pergunta talvez que muita gente ainda tem confusão, que é sobre a definição de marketing. Né? Muitas vezes a pessoa faz publicidade e já acha que é marketing. Né? E o marketing é um conceito muito mais amplo sobre isso. Então eu queria que você pudesse comentar um pouco, afinal, o que realmente é o marketing? Essa é uma dúvida, você colocou um ponto bastante importante, né? Essa é uma grande dúvida que muito pequeno e médio empresário tem e acaba gastando dinheiro e não tendo retorno, né? Que ele entende que a maior parte de marketing é comunicação, é fazer propaganda, é fazer e-mail, é fazer comunicação em si. Mas na verdade marketing é bem mais do que isso, né? Marketing é um composto de atividades que formam um negócio. Né? Então você tem que pensar em marketing como uma estratégia. E tem uma definição que a gente gosta muito, que é inclusive de um professor da GV, que é marketing é entender para atender o mercado. Se você não entende o seu público, se você não consegue entender as necessidades desse público, você não consegue fazer um negócio que atenda e supra essas necessidades. Então marketing é um composto dessas atividades, como produto, política comercial, política de distribuição, que tipo de pessoas vão atender o seu negócio, enfim. E a comunicação é um pedaço disso tudo, né? Então, você tem que entender marketing, esse é um grande ponto para pequenas e médias empresas, entender marketing como um todo, como o próprio negócio. E você orquestrando todas essas atividades, você vai ter um negócio com chance de ser bem sucedido e simplesmente não gastar com comunicação, nem sair fazendo propaganda ou comunicação, que muitas vezes a pequena empresa não tem recursos para isso e acaba se decepcionando fazendo coisas que não dão resultado. Então, marketing é um composto de atividades como esta que eu falei, e comunicação é apenas um pedaço disso tudo. E a comunicação baseada nessa estratégia, nessa composição toda, tende a dar bons resultados. Legal, bacana. O marketing começa por aí. Joia, Alessandro. E acho que é muito comum, principalmente de pequenas e médias empresas, né, de empreendedores, eles não darem tanta atenção, às vezes, ao marketing de forma estratégica, né? Seja às vezes pela atividade, pelo volume de atividades que tem que ser feitos, ou às vezes por achar que marketing é coisa para grande empresa. Queria que você comentasse essa visão, se você concorda, se você discorda dessa visão. Afinal, marketing também é para todo mundo, para pequena empresa também? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele tem uma relevância ainda maior para pequena e média empresa. Né? Porque se você entender marketing como uma essência, como um pilar, uma espinha dorsal para formatar o seu negócio e se basear nesse conceito que eu coloquei, de que todo negócio precisa nascer para suprir a necessidade de alguém, para resolver um determinado problema, e
estratégia, compor produtos, políticas comerciais, políticas de distribuição, de parcerias, as pessoas adequadas, você tendo esta visão, isto sim vai fazer com que sua empresa tenha um bom resultado, e isso de uma certa forma, ou no conceito amplo, isto é marketing. Né? Então, para a pequena empresa é fundamental, o marketing é a mola mestra para fazer o negócio acontecer, porque todo negócio precisa estar baseado no ponto de vista do seu público-alvo, né, do consumidor, e não, como a gente fala, do umbigo para dentro. Muitas empresas que falam, eu não tenho tempo, marketing não é para mim, é porque parte do produto, né, parte do seu próprio umbigo, né, como que a gente diz. Mas, na verdade, o negócio está em atender a demanda, atender uma determinada necessidade. Né? Então, e ainda mais hoje em dia, o público, né, o consumidor, como tem várias oportunidades, várias opções, ele compra a percepção de que aquilo vai provocar um resultado favorável para a vida dele. Né? Então toda empresa, principalmente a pequena, precisa estar orquestrada e precisa estar planejada tendo isto em mente, e não simplesmente partindo do seu próprio ponto de vista. Né? Então isso é um conceito amplo, que a gente procura colocar isso para as pequenas e médias empresas, para os nossos clientes todos os dias, de uma forma muito prática, definir um alvo, definir os objetivos, definir aquilo que o público-alvo quer e fazer com que toda a empresa caminhe nesse mesmo sentido. Isso sim é um plano é um marketing, é a espinha dorsal de uma empresa que tem a chance de ser bem sucedida num mercado cada vez mais competitivo, né, e cada vez mais disruptivo, com uma série de evoluções que vem ocorrendo. Né? Muito bom. E acho que, Alessandro, você falou uma palavra que acho que é uma palavra muito chave dentro desse processo inicial de implementação de marketing, ou de implementação da própria empresa, que você falou, as pequenas empresas precisam criar um plano, né, criar uma estratégia para que realmente se comece a fazer. E aí você começou a desenvolver um pouco disso, mas eu queria detalhar um pouco, né, justamente para quem está nos acompanhando agora, assim, eu quero implementar, eu quero melhorar o meu marketing, eu quero realmente desenvolver um marketing interessante dentro da minha pequena empresa, da minha média empresa, ou dentro do meu setor e tudo mais. Quais seriam os primeiros passos? Esse planejamento prévio seria um deles. Queria que você comentasse um pouco desse passo a passo para essa estruturação de um marketing mais eficiente. Perfeito. O plano de marketing, na verdade, a gente sempre trata ele como eu falei, como uma espinha dorsal de um negócio. Né? Até para que as pessoas não fiquem, eu faço marketing. Não, esse negócio, eu faço marketing não. O marketing é um negócio. Né? Claro que todo negócio é composto por uma série de variáveis, como essa que eu coloquei. Então você precisa, e uma das coisas que a gente sempre faz nas pequenas e médias empresas, é ordenar e organizar as pessoas-chave da empresa dentro de um rumo claro, né? De ter um plano onde as pessoas saibam para onde a empresa tem que ir, que tipo de público-alvo ela tem que atender, que tipo de necessidade esse público-alvo tem e de como que ela vai orquestrar todas as suas atividades de marketing. E aí então a gente vai detalhando cada uma dessas etapas e fazendo com que a empresa desenvolva cada uma dessas etapas para que todo o composto, toda a organização esteja voltada ao cliente. Então, assim, fazer marketing, na verdade, tem que ser a essência do negócio. Né? Toda empresa bem posicionada, orientada a mercado, de uma certa forma, ela está fazendo marketing. Né? E não é somente ter um bom produto ou só ter uma boa política de preço, é a composição disso tudo que gera resultado. Então, o processo de marketing, ele começa dessa organização dessas pessoas. Esse é um modelo muito prático que a gente adota, que talvez seja uma dica bastante relevante, para que o marketing não fique relegado a uma pessoa, ou ao dono, ou ao estagiário de marketing, ou o jovem, uma pequena área de marketing. Muitas das pequenas e médias empresas começam dessa forma. Marketing não é somente isso. Marketing é o composto, a organização da empresa como um todo. Então, uma boa dica é fazer com que um grupo-chave das pessoas que tocam o negócio comece a compor essa estratégia em conjunto e depois, com essas definições claras, caminhe para a implementação, entendendo que tudo que ela precisa fazer, ela precisa estar voltada a alguém. Ela precisa estar com a comunicação direcionada para atender uma determinada demanda, precisa ter um produto direcionado para atender esse público, precisa ter uma política comercial adequada para atender o público que ela busca. Enfim, toda essa composição faz um plano, né? E aí tem toda uma metodologia para construir esse processo, que a gente pode aí detalhar, se for o caso. Mas o grande lance é entender esse aspecto de marketing como
o ponto vital da empresa, né? Ele não é uma ação isolada, ele não é um departamento, ele não é uma área, ele é a essência do próprio negócio. E se a pequena empresa entender isso desta forma, ela vai começar a caminhar e desenvolver ações que tragam mais resultados. Perfeito, Alessandro. Tem muita gente já começando a interagir aqui com a gente, falando de vários locais do Brasil, né? Mostrando suas localidades, né? Marketing interno e externo é a alma do negócio, o Helder Alves. O Jean Pereira, ele faz uma pergunta: na empresa não temos área de marketing, como criar uma? Né? Acho que até o Alessandro fez esse comparativo agora, que na verdade tem que estar em todo o processo, tem que estar em todos os setores, tem que realmente fazer parte, o marketing da essência do negócio, não é isso, Alessandro? Exatamente. Claro que a operação de marketing, porque marketing tem muita atividade operacional, né? Que é a ativação de mercado, que é a implantação das atividades, e que as empresas mais chamam de branding, né? Que é a criação da marca no mercado, né? Traduzindo literalmente. Então, a operação de marketing é importante que tenha alguém dedicado. Mas ele tem que vir do todo, né? Toda empresa ela precisa estar organizada e orquestrada para entender que ela existe para o mercado, né? Isso é muito importante para a pequena e média empresa. Por isso que tem muita pequena e média empresa que concorre entre si, que disputa o mercado e no final das contas só acabam brigando por preço. E no mercado como a gente está, brigar por preço é um sinal de decadência, infelizmente. Então, as empresas que conseguem agregar valor e conseguem fazer com que a sua essência, toda a sua composição do negócio esteja voltada ao seu público-alvo, tende a ter resultado melhor, como eu venho dizendo. Agora, é importante ter um pedaço que operacionalize marketing, né? Porque senão a coisa fica muito isolada ou não acontece nada. Então, é importante sim ter um pedaço que faça a operacionalização de marketing, ou interno ou terceirizado, aí depende de como a empresa pode se organizar. Você falou dessa questão da essência, né? E a essência é algo fundamental no negócio, né? Justamente para realmente passar a identidade dela, né? Então, se a gente pegar todas as grandes empresas, elas sempre trabalham muito bem essa questão desse branding, né? Desse reforço de marca, que às vezes não está nem muito atrelado a diretamente, por exemplo, vem à minha cabeça agora a Coca-Cola. A Coca-Cola, o teu slogan é a questão da felicidade, né? Sem dúvida. Então, dos momentos felizes que você pode compartilhar junto com o refrigerante. Então, identificar também essa mensagem, essa essência do negócio, também é um processo de marketing também muito importante para que realmente o negócio se posicione dentro de uma estrutura de mercado, não é isso, Alessandro? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um bom exemplo, mas também é possível você colocar isso para pequena e média empresa, né? Quer dizer, aquela média empresa que naquela região que ela atua, ela consegue transportar, não, na verdade pular essa etapa da transação e fazer parte do cotidiano, da vida daquela pessoa, ela ter uma atividade, um negócio mais próspero, né? O que vem acontecendo com muitas startups, né? Muitas startups elas já surgem com esse princípio, por isso que tem muitas que têm grande chance de sucesso, muitas vão ficar pelo caminho naturalmente, mas elas começam a surgir para ajudar alguém. Então, são marcas que já surgem para fazer parte do dia a dia das pessoas, né? E claro que a tecnologia vem ajudando muito isso. Então, essas empresas, é por isso que muitos investidores, o mercado vem se movimentando cada vez mais nisso, porque são empresas que já nascem com esse princípio, né? Que elas vão partir, vão superar essa parte da transação, né? E ir para a parte do dia a dia e fazer parte do cotidiano de muitas pessoas, resolvendo o problema de muitas pessoas no dia a dia. Essas empresas têm grande chance de ter sucesso. Por isso que essas startups estão começando, mas isso é uma boa dica para pequenas ou médias empresas que já estão aí com vários ramos em comércio ou coisas ou em serviço e que podem utilizar isso como princípio, né? Como é que eu faço com o meu negócio faça parte do dia a dia do meu grupo de consumidor, nem que seja um grupo específico, né? Que essa é uma grande vantagem da pequena e média empresa, de competir dentro do nicho e criar uma marca dentro de um grupo específico de consumidores que vão trazer para ela um resultado perene e de longo prazo. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Benedito, do Carmo, ele é de Cametá, do Pará.
O Benedito ele pergunta aí sobre os 4 P's do marketing. É interessante que é um conceito que foi muito atrelado ao Kotler, né, ao Philip Kotler, e preço, praça, produto e promoção. E assim, sempre ele está vamos dizer assim, no manual do marketing. E aí surgem novas tendências que dizem, elevam outros P's, que elevam outras siglas e tal. Queria que você comentasse na sua visão sobre essa questão dos 4 P's especificamente, como você enxerga a importância dele, ou realmente há uma evolução que a gente precisa sempre estar pensando em outras coisas? Sem dúvida, há uma grande evolução em cima disso. Isso foi um princípio, foi o processo inicial. Ele é válido como estrutura básica. O que eu sempre digo assim, se a empresa não tem nada, ou não tem nenhuma organização, é melhor começar por alguma coisa, por um pedaço. E muitas vezes os conceitos dos 4 P's, para muitas empresas no Brasil, principalmente as pequenas e microempresas, ele é o início bom, né? Agora, existem outras etapas que eu vou tentar colocar para você. Então, o produto, né, o seu preço, a sua política comercial, a sua política de comunicação precisa estar atrelada, precisa estar desenvolvida para atender o seu público-alvo. Acho que esse é o principal ponto. O outro aspecto relevante, aí começam a evoluir outros aspectos de marketing, né? O seu posicionamento, as pessoas que conduzem o seu negócio, as evidências físicas do seu negócio. Por exemplo, se é um e-commerce, como é que o seu produto chega na casa do cliente? Ou você entrega um produto porta a porta, ou você recepciona, você é uma loja e tem... Como é que o teu atendente, como é que o teu processo de entrega, de experiência no seu ponto de venda é feito, né? Como é que é o seu ponto de venda, como é que é a sua logística de distribuição. Tudo isso faz parte hoje, e mais algumas coisas, da política de marketing moderna dentro de uma empresa. Então, marketing, ele não é nas grandes corporações, e isso a gente vem falando nas pequenas e médias empresas, ele é um jeito, é um meio de você administrar o seu negócio. Claro, você tem que, se você for ter um produto, é óbvio, você precisa ter um bom engenheiro ou alguém que faça o seu produto de uma forma satisfatória, né? Marketing não vai entrar na operação do seu produto, mas ele vai te ajudar a posicionar esse produto mais adequado ao seu público-alvo. Então, quando a gente começa para empresas pequenas que estão iniciando, o 4P ainda é um princípio básico importante, e depois você tem que evoluir para todas essas etapas que eu acabei de mencionar, que fazem parte hoje do marketing moderno, de relacionamento com o seu público-alvo. Enfim, tem uma série de atividades bastante amplas que compõem hoje o marketing mais moderno, vamos dizer assim. Legal, bacana. Alessandro, eu queria aproveitar, né, junto com o nosso público agora, também oferecer um presente para todos que estão nos acompanhando agora, né? Nesse momento a gente está com em torno de quase 250 pessoas assistindo. E a gente recentemente, no final do ano passado, a gente lançou um livro, um e-book, que é o 13 ensinamentos de marketing para gerar mais resultados. Né? É um e-book gratuito, onde a gente pegou justamente artigos, né, de diversos experts da área da administração, do marketing, e colocou dentro desse e-book. Está bem bonitinho, bem legal e com muito conteúdo extremamente relevante. Então eu vou pedir para a nossa equipe também colocar o link. Caso você queira, que está nos assistindo, queira baixar esse e-book, é totalmente gratuito, é só você colocar nesse link que a nossa equipe vai colocar, vai inserir ali nos comentários, e você já pode baixar, tá bom? Uma outra coisa, Alessandro, que você fez já um comentário breve, e eu queria me aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é justamente sobre o marketing digital, né? Hoje ele acaba sendo uma grande ajuda mesmo para as empresas, para as pequenas empresas, médias empresas. Se antes a gente pensava dentro de uma estrutura de marketing, até de publicidade, onde era extremamente caro fazer isso, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que a gente consegue atrelar. Claro, quanto maior o investimento, maior o retorno. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do marketing digital, de como as pequenas empresas elas podem aproveitá-lo, ele de uma forma mais intensa. Perfeito. Marketing digital, sem dúvida, ele é hoje uma das etapas fundamentais para pequenas e médias empresas, inclusive para as grandes empresas. Mas se você não tiver uma boa estratégia de negócio,
não tiver uma boa estratégia de produto, de marketing, o marketing digital ele vai potencializar aquilo que você desenvolveu. Então, é importante, antes de iniciar uma política de marketing digital, é muito importante ter toda a estratégia definida antes, né? Qual é o produto, qual é a política comercial, quem é o meu público-alvo, o que eu tenho que dizer, como dizer, quais são os melhores canais para dizer, qual é a rotina que eu tenho que implantar para me comunicar melhor com esse consumidor. Desta forma, você consegue fazer com que marketing digital gere resultado para você. O que é muito comum muitas empresas começam, porque precisam vender, começam a ir para o Google, fazer os anúncios patrocinados, os links patrocinados, mas não desenvolvem uma estratégia anterior. E muitas vezes, não é raro, muitas empresas que estão iniciando colocar anúncio, depois não conseguem atender a demanda, ou quem atende não sabe exatamente o que está fazendo, que tanto se esperava, não converte em vendas. Então, é muito importante, primeiro, a empresa se organizar e ter uma estratégia claramente definida em todos os aspectos e não somente no canal digital. O canal digital ele é uma das pontas. Tem muitos negócios como e-commerce, naturalmente, ele já nasce dependendo muito fortemente do marketing digital. Mas existem outros negócios que transitam entre o mundo online e o mundo offline que precisam pensar nas suas outras estratégias para não depender somente de um único canal. É muito comum muitas empresas hoje dependerem somente de um único canal, como por exemplo o Google. E o Google, se você não tiver uma boa estratégia, ele vai ficar cada vez mais caro e aquele resultado que você tinha, ele pode, ou que pretende ter, pode não aparecer e o custo-benefício, o retorno sobre o investimento a conta começa a não fechar. Então é muito importante você articular todas as atividades quando for fazer marketing digital, entender que marketing digital é uma das pontas de uma boa estratégia de marketing e não necessariamente a única, né? Mas ela tem que, sem dúvida, fazer parte da sua estratégia hoje em dia, não importa o negócio que você tem. Perfeito. Estar nas redes sociais é obrigatório para as empresas? Olha, depende do tipo de negócio, mas eu diria que uma boa parte sim, né? Uma boa parte dos negócios sim. Tem negócios que estão mais vinculados a B2B, que aí tem algumas particularidades para atuar nas redes sociais. Mas nós mesmos temos vários cases de empresas B2B e que vêm consolidando marca e vêm conseguindo resultados tanto de venda quanto institucional, utilizando as redes sociais de uma forma bem feita. Perfeito. Então, de uma certa forma, é importante. É que para alguns tipos de negócio pode ser relevante, se ela atuar num nicho muito específico, de uma forma muito dentro de uma da cadeia produtiva lá na ponta, na ponta básica, vamos dizer assim, do commodity, pode ser que não faça tanto sentido. Mas para a grande maioria, eu arrisco dizer que algumas redes, algumas iniciativas fazem sentido sim. Ainda sobre essa questão das redes sociais, houve, vamos dizer assim, uma explosão maior de outras redes sociais e tudo mais. É importante, isso é específico para as empresas que seria interessante estar, né? Principalmente empresas B2C e tal, e algumas B2B. É interessante participar de todas as redes sociais, daquelas que você considera que o público tem uma linguagem melhor. Por exemplo, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Snapchat, a gente tem o próprio WhatsApp, enfim. Como que você verifica isso ou é muito específico de caso para caso? É muito específico de caso para caso. Hoje tem muitas empresas que vivem e fazem negócios via WhatsApp, né? O WhatsApp ele virou para muitas empresas um instrumento de venda, né? E até mais do que de relacionamento puramente dito. Agora, talvez com essa atualização que o WhatsApp fez com os status, pode ser que mude um pouco o perfil, mas o WhatsApp tem sido uma ferramenta importante de venda para muitos negócios. Agora, as demais redes, tudo depende de como, de novo, da estratégia da empresa e de como ela quer se relacionar com o seu público-alvo, né? O que
tem que tomar cuidado é que, se não tratar muito bem essa questão das redes sociais, ela vai ser um grande consumidor de energia do pessoal de marketing, vamos dizer assim, se é que a empresa vai ter um pessoal de marketing, e que pode não trazer o resultado e vai gerar frustração. Então, assim, de novo, tudo começa da estratégia e quem é o meu público-alvo. Como é que esse público-alvo interage? Como é que ele quer se comunicar conosco? Como é que eu posso ampliar minha comunicação com esse público-alvo? Então, o correto é partir dessa análise preliminar e ver como é que as minhas redes e quais redes se adequam melhor a este público-alvo e como é que eu vou articular todas essas atividades. Porque senão você pode se perder no meio do processo, mesmo terceirizando isso, né, que a maioria, algumas das pequenas e médias já conseguem terceirizar isso, e muitas vezes gera frustração porque não consegue mensurar o resultado disso tudo. Então, esse é um ponto que precisa ser bem ponderado de acordo com o público-alvo. E eu acho que você falou da palavra mensurar, talvez seja a palavra, uma das também mais importantes dentro de qualquer estratégia de marketing, esse poder de mensuração, de saber realmente aquele investimento de tempo, às vezes de dinheiro, ou de estratégia mesmo, se está trazendo um retorno. Às vezes é um retorno subjetivo, né? Às vezes é uma questão de branding, né? E aí realmente fica um pouco mais complicado de mensurar. Mas ainda assim, dentro de, se for realmente voltado para as vendas, esse poder de mensuração ele tem que existir, né? Não pode se deixar totalmente aberto, porque senão realmente você começa a navegar de uma forma sem um caminho, né? Deixando a maré te levar, isso acaba sendo um risco, né, justamente de dinheiro. Concorda também, Alessandro? Concordo, sem dúvida nenhuma. É que as redes sociais, né, cada uma tem a sua peculiaridade, né? O Instagram, por exemplo, nunca ninguém imaginou, talvez lá no início, que ele seria uma das redes que ajudaria muitas empresas a vender, né? E ele tem sido um dos instrumentos importantes para muitas empresas de serviço, né? Vender os seus serviços, inclusive, ou pelo Instagram. Ele vem gerando resultados bem mais interessantes do que outras redes, por exemplo, né? Coisa que é uma evolução da própria rede. Mas é isso mesmo, quer dizer, hoje tem muita gente que sempre foi assim, que briga pelo número de curtidas, né? Mas independente do número de curtida, é importante entender o número de interação, né? Como é que seu público interage, se ele interage com você, se você está falando com alguém, se você não está falando com alguém, né? Porque rede social é o que o próprio nome diz, né? Ele é um meio de comunicação, né? É uma rede social para você interagir. Isso vale para as marcas. Tem muitas marcas que conseguem fazer isso de uma forma bem sucedida e tem outras marcas que não, né? Então, para a pequena empresa, o importante é ter essa noção e procurar trabalhar dentro de uma rede que gere essas interações e que gere um objetivo claro. Sem dúvida, tem algumas coisas que não são mensuráveis ainda, mas é importante ter algum indicador mensurável para fazer sentido a presença na rede social. Né? Bem, legal. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Marcelo, acho que eu vou errar o seu sobrenome, você me desculpe antecipadamente, tá certo? Marcelo Metchep, acredito que seja esse. Basílio, em quanto tempo uma pequena e média empresa consegue construir um plano de marketing de forma prática e realista? Olha, isso depende do tempo que vocês estão dispostos a investir no processo. Dentro do nosso modelo de atuação, nós temos um método que a gente constrói o plano junto com as empresas. Dentro dessa construção, a gente tem algumas reuniões que a gente se encontra com as empresas e constrói o processo. Mas você consegue construir um plano, se você quiser, que não é, a gente, num final de semana, tem empresas que mais bem estruturadas, que já têm informação e conseguem se reunir e fazer isso, ou num prazo aí de 2 meses e pouco, isso dentro da metodologia, estou dando um exemplo do nosso dia a dia, né? Onde a gente se encontra com os clientes a cada 15 dias e fazemos o plano em conjunto com as empresas, a gente não vem com a fórmula pronta, nada disso, você consegue aí em 4 reuniões resolver uma boa parte do processo do plano de marketing, onde o rumo está definido, o posicionamento está definido e o conjunto de atividades básicas também definidos, e depois você vai aprimorando e começa a implantar e monitora isso tudo. Mas varia de acordo com a sua organização. Mas o prazo médio está em torno disso que eu te falei. Depende de cada metodologia, mas
Eu acho que em 2 meses, de uma forma bem estruturada, ou 1 mês, se você quer fazer isso de uma forma bastante empenhada, você também consegue. E assim por diante. Não existe um prazo único para o desenvolvimento de um processo como esse. E essa reunião, esse planejamento acaba sendo fundamental justamente para se adequar à necessidade de cada empresa, né? Cada empresa tem uma estrutura e cada empresa realmente tem uma forma diferente de atrair o público, dependendo. Claro, existem semelhanças que podem ser utilizadas, mas também existe aquela questão de que cada empresa tem a sua peculiaridade. Às vezes é mais interessante uma abordagem presencial, outra por telefone, outra através das redes sociais, se é um público, de repente, às vezes mais jovem e tal. Então, tudo isso, por isso que não é bom criar, pegar aqueles pacotes prontos, né? É realmente trabalhar em cima do que da necessidade da empresa e do quanto ela pode realmente alcançar. Inclusive, o Alessandro Basílio, eu até comentei no início dessa nossa interação, ele apresenta dentro do portal Administradores, dentro do Administradores Premium, o programa Tudo sobre Marketing. É um programa voltado com dicas, com estratégias, com cada macetezinho assim para você aprimorar o marketing dentro da sua organização e conseguir frutos melhores. A gente tem um trailerzinho para passar. Eu vou pedir para a nossa equipe passar esse trailer para você assistir. Vamos lá. Afinal, o que é marketing, né? Existe uma confusão muito grande hoje em relação eu faço marketing, mas na verdade marketing é estratégia. E normalmente as pessoas confundem marketing com propaganda, né? Ou com a sua comunicação, com o seu investimento em comunicação e não pensam na estratégia e apenas fazem a sua comunicação. E propaganda é um pedaço da sua estratégia de marketing. Antes de fazer comunicação ou antes de fazer qualquer atividade, você precisa organizar a sua estratégia de comunicação, que deve ser o princípio da sua empresa, o princípio do seu negócio. Que marketing é entender para atender. Você não consegue atender o seu mercado se você não entende o seu público-alvo, se você não entende o seu consumidor. Legal, esse é um pedacinho, né, dentro desse curso rápido que o Alessandro Basílio, ele justamente ministra dentro do Administradores Premium no Tudo sobre Marketing. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo, e na verdade dentro do Administradores Premium a gente tem vários outros conteúdos, são mais de 150 vídeos onde a gente fala de marketing, onde a gente fala de vendas, onde a gente fala de branding, onde a gente fala de liderança, de carreira, de finanças, tem os workshops, todos eles com certificado, tem cursos de apresentação, enfim, é uma imersão de conteúdo voltado 360 graus para você desenvolver tanto a sua carreira como também, caso você tenha empresa, a sua empresa. Então, esse conteúdo está disponível no Administradores Premium. Se você quiser ter um pouco mais de acesso a esse conteúdo, entra no www.administradores.com.br/premium. O valor da assinatura é menos de R$1 por dia, ou seja, você tem acesso a um conteúdo gigantesco com investimento mínimo. Então, o valor da assinatura custa R$ 29,99. R$ 29,90. Então é só você entrar no Premium, depois dessa entrevista, claro, e aí você já pode ter esse acesso também, e inclusive o acesso ao curso do Alessandro Basílio. E Alessandro, a gente está com várias outras perguntas aqui, e eu queria retornar algumas dessas perguntas. Uma da Lia Monteiro, ela pergunta: qual a importância do marketing nas empresas familiares? Eu acho que eu vou antecipar, eu diria que é o mesmo de qualquer outra empresa, mas eu queria passar a bola para você, vamos lá. Sem dúvida, é o mesmo ou até mais. A gente atende várias empresas familiares. Na verdade, o grande conjunto das pequenas e médias empresas é formada pela família, né? Pela esposa, pelo marido, pelos filhos, e nós temos vários clientes com essa característica, né? Então, é fundamental. Toda a importância daquilo que eu disse até agora vale para a empresa familiar de pequeno e médio porte, e com mais intensidade ainda, porque precisa do alinhamento, e ainda mais uma empresa familiar onde a família depende do resultado daquele negócio. Então, é ainda mais relevante a estruturação de um bom plano de marketing
onde todos saibam o que precisa ser feito, como fazer, de que forma fazer. Então ele é ainda mais fundamental. Legal, bacana. Tem uma outra pergunta do Wagner Barroso. Ele pergunta: networking tem relação com marketing? E como fazer uma estratégia de marketing voltada ao network, ao relacionamento e à fidelidade do cliente? Passar a bola para você. Veja, o networking, na verdade, a questão de relacionamento, ele é base para qualquer negócio, né? Quer dizer, que vem se criando várias teorias e vários conceitos de você automatizar os seus processos de relacionamento, e aí criam-se palavras como networking. É natural, qualquer empresário que queira ter um certo sucesso e queira ter um bom relacionamento com o seu público-alvo, precisa interagir e ter um networking amplo, buscar manter esse relacionamento, não só para gerar negócio, mas como gerar uma comunidade, vamos dizer assim, em volta da sua marca, em volta da sua personalidade, em volta dos seus objetivos. Então, depende do tipo de negócio, isso vale bastante para empresas de serviço. O networking bem construído, o uso bem feito do LinkedIn e de ferramentas de eventos, parcerias, encontros, participação em associações, sem dúvida pode e muitas vezes deve fazer parte de uma estratégia de marketing numa pequena e média empresa. Claro, tudo isso tem que estar adequado ao seu público-alvo, mas o networking é um instrumento importantíssimo para várias pequenas e médias, principalmente empresas de serviço, como eu já disse. Acho que ele tem uma relevância ainda maior e deve sim fazer parte da sua estratégia de marketing. Bacana. Inclusive, o Wagner ele citou essa palavra relacionamento. Eu acho que é sempre uma palavra muito chave dentro de qualquer negócio e dentro das estratégias de marketing. Que é justamente, aí a gente pega um conceito também do Seth Godin, né, que é essa questão quando ele fala do marketing viral, né, no sentido de utilizar o próprio boca a boca, né, de fazer com que as pessoas, né, que os seus clientes virem potenciais divulgadores da sua marca, né? Então, isso se cria também, claro, com bons serviços, porque não adianta você também ter aquele mega estratégia de marketing fabulosa, com tudo encaixado, se você não entrega um serviço ou um produto bom, né? Mas o relacionamento, isso tem sido, acho que cada vez mais intenso, né? As empresas, elas têm percebido isso, essa possibilidade de se comunicar junto com o seu cliente e o potencial dela para realmente conseguir ganhar até mais consumidores e conseguir consumidores fiéis, né? Que não são aqueles apenas que consomem, mas também aqueles que acabam divulgando a marca e se espalhando. Então, essa estrutura do boca a boca, de criar um relacionamento, acaba sendo também uma parte importante, na sua opinião, Alessandro? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, é o que eu costumo dizer para várias empresas, né? E aí tem casos até que surgiram na internet aí, como ficou famoso aí o rei do iPhone lá. Quer dizer, infelizmente, assim, a grande maioria das pequenas e médias empresas no Brasil, até por tocar o dia a dia e tudo mais, a forma de atendimento, como atendem, como entregam os seus serviços, como você bem colocou, muitas vezes de má qualidade, né? São temerários, né? Então, o que eu digo existe uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas que se estruturem e que tenham um compromisso real de entregar aquilo que se comprometeram de uma forma eficiente e ter um resultado muito acima da média, porque a grande maioria, infelizmente, não entrega da forma como deveria vários dos seus serviços. Isso vale no Brasil, infelizmente, desde as grandes empresas da área de serviço, como a gente já está cansado de saber pelas redes sociais, até as pequenas empresas prestadoras de serviço no seu dia a dia, né? Então, se a pequena empresa, a pequena e média empresa entender que isto pode ser uma vantagem competitiva, no Brasil isso sem dúvida vai provocar um bom resultado. Aí sim vai gerar uma relação de marketing boca a boca, as pessoas vão indicar, o cliente vai ficar satisfeito em fazer relacionamento com você, vai recomendar, vai recomprar e assim por diante você começa a ter um processo de sucesso dentro do seu negócio, né? Então, a questão no Brasil ainda está tem várias etapas para se crescer, que fazendo a entrega bem feita e um bom atendimento,
muita pequena e média empresa tem grande chance aí de crescer absurdamente, ter um resultado muito bom. Legal, bacana. Alessandro, a gente está recebendo várias interações, tem o Ótimo. Marcelo, do Gustavo, do Jean, da Cíntia, da Thaís, da Vanessa, do Wagner, do Martim, do Romário. Como o nosso tempo está no finalzinho, infelizmente eu não vou conseguir ler todas as perguntas, né? Gostaria, mas eu queria fazer uma última pergunta, justamente que tente englobar um pouco de cada uma delas, né? Que é justamente assim, em termos de dicas, assim, quais as principais dicas que você poderia deixar para os pequenos e médios empreendedores, negócios, que querem traçar uma estratégia de marketing para seus negócios? Então, assim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas como, vamos dizer assim, uma conclusão, né, um resumo para a gente dessas dicas de estratégia, quais que você poderia nos apontar? Eu acho que ainda ficando no campo da estratégia, né, de como eu tenho colocado aqui, todo o negócio, acho que isso é fundamental, né, tem que estar baseado na necessidade do público-alvo. Toda pequena e média empresa, ou qualquer empresa que queira ser bem-sucedida, esse mercado cada vez mais competitivo, ela precisa, como a gente começou esse live, entender corretamente o seu público-alvo para poder atender corretamente o seu público-alvo. Baseando nessa percepção e nesse entendimento, ela sim vai conseguir orquestrar todas as atividades de marketing, como a gente mencionou, mas sempre voltada ao seu público-alvo e não ao seu umbigo. Acho que essa é uma dica. Ainda é no campo mais estratégico, não é no campo tático, mas o campo estratégico vai levar você a fazer um tático bem feito. O que muitas empresas saem fazendo o tático e não fazem o estratégico bem feito. Aí o tático também não sai bem feito e não tem o resultado. Então, você orquestrando todas as atividades, a sua política de produto voltada ao seu público-alvo, a sua política comercial adequada ao seu público-alvo, a sua política de distribuição ou de parceria, a estruturação da sua equipe de vendas, o discurso da sua equipe de vendas, o que ela vai dizer, como vai dizer, de que forma vai dizer, a tua política de representantes, a tua política de comunicação, a tua política de pessoas, isto tudo precisa estar orquestrado dentro da necessidade desse público-alvo ou dos vários públicos-alvos que você deseja atingir. Tem muitas empresas que não dependem unicamente de um público-alvo, naturalmente. Existem várias empresas com uma certa complexidade que atuam com vários players, né, como a gente chama, ou stakeholders, mas vários públicos que a empresa precisa saber lidar e saber lidar da melhor forma possível. Então, é muito importante olhar para cada um desses públicos e definir como é que eu me posiciono perante esses públicos, o que eu preciso dizer para que eles entendam aquilo que eu faço e se aquilo que eu faço realmente está suprindo a necessidade deles. Esse é um exercício importantíssimo. Baseado nisso, você consegue definir qualquer outra atividade. Você consegue definir sua atuação em marketing digital, você consegue reposicionar melhor o teu site, segmentar a comunicação dentro do seu próprio site para que ele não seja tudo para todos. Suas ações de e-mail, se você for fazer, o seu folheto, sua participação em feira, se você for realizar, sua participação numa associação, tudo isso é uma consequência desse pensamento. Porque quando você estiver dentro desses pontos de contato com esse pensamento realizado, você tem chance de se comunicar direito, as pessoas vão entender aquilo que você faz e vão querer se relacionar com você. E óbvio, você precisa saber entregar, como aquilo que eu falei. Tem muitas empresas hoje que se atropelam, fazem as coisas para vender e depois se atropelam para entregar, se atropelam para vender, entregam mal, produto mal feito, serviço mal feito. Então existe muita oportunidade para a pequena e média empresa que estiver atenta a isso, de se consolidar dessa forma. Mas antes, está tudo baseado nesse conceito básico que eu coloquei. E o resto vem, claro, você precisa de técnica para fazer cada uma daquelas atividades que eu falei, mas ela vem de uma forma mais natural e você tem mais chance de acertar. Legal. Então é uma dica mais estratégica ainda, porque o plano tático tem várias frentes para se abordar. E aí depois, se alguém quiser fazer perguntas, me mandar um e-mail, aí a gente pode explorar isso da melhor forma possível. Perfeito. Alessandro, você na verdade bombardeou nesse finalzinho agora com
tantos caminhos que dão para ser seguidos e muitos caminhos que são, novamente, abordados dentro do Administradores Premium no programa Tudo Sobre Marketing do Alessandro Basile. E também, eu queria deixar também espaço aberto para você deixar os seus contatos, seu e-mail, comentar um pouquinho da agência AGMKT também, como que as pessoas podem interagir com você, também entrar em contato com a agência. Tá bom. A AGMKT é uma empresa de marketing e comunicação para pequenas e médias empresas, né? Nós já estamos, desde 2002, neste negócio. Os nossos sócios, e a gente tem mais de quase 25 anos de experiência em marketing e condução de negócios em vários ramos. E na AGMKT a gente já está há 15 anos, onde a gente desenvolveu uma metodologia muito prática. Um pouco desse bombardeio que eu dei no final foi para dar uma noção um pouco mais prática de como é que as coisas se orquestram, mas fica difícil numa entrevista só. Mas e nesses anos todos a gente já atendeu pelo menos umas 350 pequenas e médias empresas de vários ramos e de vários portes, desde startups, desde redes de franquia e desde empresas de médio porte, mas sempre dentro desse conceito de ajudar a empresa a se organizar no ponto de vista do público-alvo, se posicionar ou se reposicionar, que a grande maioria das pequenas e médias empresas hoje precisam se reposicionar dentro desse novo mercado e muitas empresas ainda não se deram conta disso. As que estão se dando conta são aquelas que estão enfrentando mais dificuldade e estão começando a buscar alternativas, mas essa é uma grande dica que eu dou para vocês. A grande maioria das pequenas e médias empresas hoje precisam se reposicionar, precisam buscar uma nova visão, porque o consumidor está mudando, a tecnologia está impactando os negócios e o mercado vai evoluir, está em evolução, não importa qual ramo que você esteja, de uma forma muito rápida e você precisa se organizar para isso. Isso a gente sabe fazer, isso que a gente vem fazendo nesses anos todos. E aí, os meus contatos, o meu site é agmkt.com.br, que já está em breve passando também por uma nova reformulação. Nós também estamos fazendo a nossa lição de casa, acompanhe aí que vocês vão ver. O meu e-mail é basile@agmkt.com.br ou nas redes sociais, né? No Instagram é ale_basile, no Facebook é agmktpme. Curte a gente lá, que a gente sempre tem vários vídeos, além da parceria que a gente tem com administradores.com, que é uma grande parceria que a gente tem, nós temos outras iniciativas, confere lá que tem bastante informação. E se você tiver alguma dúvida, me mande, que eu vou tentar responder, eu e os meus sócios, da melhor forma possível. Obrigado aí pela curtida, Leonardo, e aí se quem quiser curtir mais, pode curtir, a gente agradece. E eu vou respondendo aí as perguntas na medida do possível, mas eu vi aqui já tem bastante coisa legal e eu espero que um pouco do que eu tenha falado tenha ajudado vocês no dia a dia. Perfeito, Alessandro. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui conosco nessa live, né? Começando a segunda-feira turbinada, né? De conteúdo e de conhecimento, e que seja uma semana próspera para todos nós, né? De bastante